Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje a parte 2 e última, a finalização da nossa colcha de scrap, a nossa colcha de retalhos. Se você ainda não viu, eu tenho todos esses blocos disponíveis aqui no canal gratuitamente para você aproveitar todos os seus retalhos e fazer uma linda colcha ou uma manta de sofá, o que você preferir. Como vocês escolheram, eu acabei fazendo a colcha e tem muita dica por aqui, então fica até o final para não perder nenhum detalhe. Hoje eu vou finalizar as bordas. No vídeo anterior eu fiz a junção dos blocos e aí quem quer finalizar apenas como manta já está praticamente pronta, mas se você quer fazer uma colcha ou aumentar um pouquinho a sua manta e fazer uma borda, eu vou dar a dica de como fazer, emendar a manta, emendar as faixas, então tem muita dica. Eu fiz inclusive duas versões, eu quis aproveitar os retalhos e fazer uma barra. Inicialmente eu fiz uma outra, mas eu não gostei e resolvi mudar e trouxe essa para você hoje. Eu vou te mostrar a outra versão no final desse vídeo, então fica comigo até o final, não esquece de curtir e compartilhar. E se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder as próximas dicas, porque o ano está acabando, mas ano que vem tem muita novidade por aqui. E vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? E aí eu separei as cores que eu venho usando no projeto e cortei faixinhas de tamanhos variados, mas se você quiser fazer faixas de tamanhos iguais, também pode ser. Eu aproveitei todos os meus retalhos para fazer essa faixa, quis limpar aquele meu pacote de retalhos. Então eu já fiz aqui uma sequência de cores e vou colocando algumas cores aleatórias, então fui colocando um de cada cor para ficar bem variado. Vou fazer aqui uma sequência para você ver. Peguei um estampado, um verde, um rosa e fui separando as cores, fui pegando um de cada para ficar bem colorido e bem variado. E aí faço essa sequência de cores e agora é só costurar. Então pego a sequência, começo por uma e vou emendando cada uma delas, sempre começando reto na parte superior e depois eu vou refilar na parte de baixo, porque eu peguei vários tamanhos para não precisar ficar cortando os dois lados. Os tamanhos estão variados e depois eu vou refilar de um tamanho apenas. Eu já comecei a emendar, vou alinhando aqui na parte superior e deixo a sobra para baixo, porque depois lá na mesa eu vou deixar aproximadamente o tamanho de 25 centímetros. E se você puder, diminua o ponto antes de fazer essas costuras, porque depois nós vamos refilar e assim não vai desmanchar as costuras. Mas lá na frente eu vou te mostrar por quê. Se você quiser, já pode ir abrindo a margem de costura e assim depois facilita para passar a ferro. E aqui já estou com as 3 faixas. E como as minhas laterais ficaram de 1,72 m, eu vou montar as faixas até completar 1,72 m. E vou fazer uma inferior até completar 1,24 m. E aí eu vou alinhar com a régua grande. Então, para isso, você pode colocar em algum ponto da régua. Vou alinhar. Nesse lado, alinho também, vou cortar bem pouquinho nesse lado. Alinhei de um lado, agora eu vou juntar, alinhar bem, então, desse lado aqui. E cortar daquele lado. E aí, você pode usar essa régua grande, medindo, então, vai marcar aqui o tamanho menor. O meu deu 25, mas como a outra fechou com 24,5, então eu vou tirar um pouquinho a mais. Se você tiver uma régua quadrada, ela facilita o corte. Então a minha ficou com 24,5 e eu vou cortar todas elas do mesmo tamanho. Para as faixas brancas, eu cortei 3 metros de tecido e cortei no comprimento. Então, aqui está a orelha. E aqui você vai precisar de 4 faixas de 9 por 1,72. Porém, como eu modifiquei, depois você vai ter sobras, mas fique até o final que eu vou te mostrar no que você vai poder usar a sobra dessas faixas. E a inferior
Serão duas faixas de 9 por 1,24. Na sequência eu te mostro no painel e no plano de corte já tem a medida certinha. E aqui eu tenho as minhas faixas cortadas, vou pegar a maior, que é a da lateral. E eu também já cortei o tecido e eu vou costurar pelo lado das margens de costura. Então, eu vou colocar aqui, ó, o direito do meu tecido branco nesse lado das faixinhas. E vou levar lá para a máquina assim, para costurar dessa forma. Porque aí eu costuro com as margens de costura para cima e vou alfinetando toda a extensão dessa faixa na faixa branca. Porque como eu estou trabalhando aqui com faixinhas, elas podem ceder durante a costura. Vou costurar e já vou mostrar lá no painel para você. Bom, e aqui é só passar uma costura, então vou posicionar bem rente com o calcador. E lembra que eu te falei para diminuir o ponto? É importante a gente diminuir o ponto quando fizer a costura, para não abrir todas as emendas quando a gente fizer o corte. Então, como eu cortei para refilar, se o ponto tá muito frouxo, como eu deixei o ponto de 2,5, ele vai abrindo as margens de costura, então é importante deixar o ponto menor. Então, agora eu vou ter que fechar essas margens para não ficar um buraco depois antes de fazer o quilting. Te mostro como eu finalizei com as faixas ao redor e eu gostaria muito da sua opinião porque eu não gostei muito. Eu achei que ficou muito poluída a colcha e eu gostaria de mostrar mais os blocos e assim eu vejo que tá aparecendo mais as faixas do que os blocos. Então, por isso eu resolvi modificá-la e eu vou fazer faixas brancas. E agora eu vou finalizar com as faixas laterais. Então, eu tenho aqui um tecido de 3 metros e pouco. E como as minhas faixas laterais ficaram com 1,72 m, eu vou dobrar 86 centímetros. As minhas faixas terão 38 centímetros. Então, vou cortar 3 faixas, duas de 38 por 1,72 e outra de 38 por 1,24. Então, a minha ideia inicial era fazer uma barra aproveitando todos os retalhinhos, porém eu não gostei porque eu achei que ficou muito poluído e eu queria dar destaque aos blocos, então eu achei que a barra estava aparecendo mais do que os blocos. E resolvi então fazer a faixa lateral branca, como eu te mostrei. E aqui eu fiz uma barra de 38 centímetros. E eu cortei ao meio uma das barras, então, para não desperdiçar o que eu já tinha feito, eu simplesmente cortei ao meio e eu vou aproveitar um para cada lado, e eu acho que assim ficou mais discreto e eu também aproveito o trabalho que eu já tinha feito. E aí, agora eu vou emendar aqui na lateral desse tecido. Então, vou fazer assim em um dos lados e na outra faixa eu vou inverter e colocar para fora também. Então, vou emendar, vou colocar aqui direito com direito, então vou alfinetar e costurar. E essa daqui é a outra barra, então eu vou colocar no lado externo, alfineto no começo e no final, e vou distribuir agora, alfinetando, intercalando cada alfinete. Vou fazer isso nas duas faixas, para as duas laterais e para a parte inferior. E os cantos eu já vou te mostrar na sequência como fazer. E aqui eu já tenho então a faixa alfinetada e a faixa pequena. E é só costurar. Vou posicionar todas lá no painel e já te mostro.
E aqui está a finalização da barra. Eu já vou te mostrar o passo a passo, mas eu quis trazer assim visualmente para você ver. Ainda falta os cantos, esse aqui e esse aqui, que eu vou fazer no mesmo estilo. Vou colocar essa barra aqui na parte inferior. Eu adorei o resultado e agora é só costurar as faixas. Eu vou colocar também uma faixa aqui na parte superior de 10 centímetros, só para não ficar sem nada lá no acabamento. Então, na sequência, eu já te mostro ela toda montada. E a faixa ficou assim. Então, a minha faixa ficou com 56 centímetros, mas você pode fazer aí conforme você quiser. Eu quis fazer uma colcha bem grande para cair bem nos lados da cama. Então, eu vou passar agora a ferro. Então, essa aqui vai ser a faixa de um lado, essa daqui é a faixa de outro lado e essa é a faixa inferior. Como eu já tinha cortado, eu quis aproveitar o tecido para não desperdiçar. Então, eu não vou conseguir fazer a faixa inteira na parte de baixo da colcha. Então, eu vou emendar o canto e aí eu cortei os 38 centímetros, que é a largura da minha faixa. Eu cortei também, como sobrou a faixinha, eu cortei um pedaço de 38 centímetros para colocar aqui na lateral. E aqui na parte inferior também vou colocar uma outra. E aqui, nesse canto, eu coloco mais uma faixinha branca para finalizar. Então, eu vou costurar essa faixinha branca aqui, costuro esse aqui e depois emendo os dois. Então, emendei e o canto ficou assim. Então, agora, vou emendar esse aqui. Faço o outro canto também. Então, venho emendo esse aqui. E aí, eu venho com um pedacinho aqui e completo. Então, vou costurar esses dois e finalizo. E aí, eu estou com a minha faixa inferior. Faço o encaixe bem certinho aqui nos cantos. E aqui eu já estou com a minha colcha com as barras costuradas. Então, olha só. A barra está aqui. E eu vou colocar do avesso. Então, agora, eu preciso emendar essa manta na colcha. Então, vou emendando aos poucos, vou colocar com a resina pra cima. Então, aqui está a resina, vou alinhar. Então, essa parte que eu vou emendar, ela precisa estar cortada bem retinha. Então, eu já coloquei em cima da base dobrada e cortei. Eu também já cortei a minha entretela, vou posicionando aqui em cima, ó. Então, vou alinhar bem, posiciono aqui, venho com o tecido e vou passando. Então, esse é um processo um pouco mais trabalhoso, mas se fosse fazer uma colcha normal, você também teria esse trabalho de emendar a manta. O importante é você sempre ajustar aqui, ó, para a manta ficar bem retinha. E aqui é muito importante, ó, que você una bem. Então, aqui ela tem que ficar, ela não pode ficar assim, ó, porque vai dar a dobra da manta. Então, você precisa alinhar bem. Então, vou posicionando aqui, ajustando bem e passando. E agora, eu vou fazer o outro lado. E aqui ficou o resultado final da colcha, para você visualizar todos os detalhes. Então, aqui ficou a barra, e eu deixei aproximadamente 2 centímetros a mais de manta nas laterais, para depois facilitar o quilting.
E agora eu vou colocar o forro e eu não vou te mostrar esse passo do forro, porque eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo. E eu tenho vários vídeos de um diário de uma colcha, onde eu mostrei o passo a passo de uma outra colcha. Então, vou deixar o link aqui na descrição. E lá eu mostro como colocar o forro e você vai fazer o mesmo processo para prender o forro. Então, espero que você tenha gostado de mais uma dica de colcha de patchwork. Bom, e você sabe que sobrou barra. Como eu cortei ao meio, sobrou 2 tiras inteiras dessa barra. Então, eu aproveitei para fazer uma capa de travesseiro ou um porta-travesseiro. Olha só que lindo que ficou. Então, comenta aqui se você quer ver o passo a passo dessa linda capa e eu trago como primeiro vídeo do ano que vem. Se tiver muitos comentários, eu trago passo a passo. Então, me ajude aí, comente, compartilhe. E o ano que vem eu trago passo a passo. E no próximo ano também eu vou trazer o projeto completo dessa colcha em PDF para você. Se você quiser ver, comenta aqui também. Se você quiser o passo a passo em PDF, eu trago a dica gratuita para você. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. A dica da nossa colcha de retalhos eu não consegui finalizar e trazer com o quilting, mas ano que vem eu trago mais dicas de quilting, então se inscreve já para não perder essas dicas. Não esquece de curtir e compartilhar, porque isso me ajuda e me incentiva a trazer mais vídeos como esse para você. Me acompanhe nas redes sociais, porque eu vou trazer antecipadamente algumas dicas de quilting. Então, dá uma conferidinha nesse vídeo aqui, que vai te dar mais dicas de quilting para finalizar essa colcha. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo ano. E eu desejo a você, meu seguidor, um feliz ano novo e um excelente começo de ano, um excelente começo de 2024. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo ano, com muita dica de patchwork e quilting. Até mais!